Semana passada, muito se falou sobre um projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que agora segue para apreciação do Senado, que é o que institui a educação domiciliar, o homeschooling. O texto base, que é de autoria da deputada Luísa Canziani, foi aprovado na quarta-feira, votado pelos deputados na quinta-feira, no plenário, e agora segue para a apreciação do Senado. A educação domiciliar é uma reivindicação relativamente antiga de diferentes grupos de pais e educadores que defendem que o Brasil siga o caminho de países como os Estados Unidos, onde já há leis que permitem esse tipo de ensino. E em 2019, o assunto foi incluído como um tema prioritário da agenda do governo de Jair Bolsonaro. Para conversar um pouco com a gente sobre o homeschooling, sobre prós e contras da educação domiciliar, a gente recebe agora a doutora Jamília Alencar, que é advogada, mestranda em educação e conselheira federal da OAB. Bom dia, doutora Jamília, e seja bem-vinda ao Notícias da Boa. Bom dia, Nájila. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço o convite. E vamos lá conversar sobre essa modalidade educacional que está em todos os jornais, aí só se fala nisso É a agora. pauta, essa é a pauta do momento. Nájila, se você me permitir, Fique à só vontade. fazer uma rápida retificação. O projeto de lei, ele é de iniciativa do deputado Lincoln Portela, o projeto de lei 3179 de 2012, e estava tramitando na Câmara desde então. E a relatora desse projeto foi a deputada Luísa Canziani. Ele foi colocado em discussão no último dia 18, e nesse mesmo dia o texto base desse projeto de lei foi aprovado. No dia seguinte, dia 19 de maio, algumas emendas foram votadas na Câmara e o texto já foi encaminhado ao Senado. Agora as famílias estão aí na expectativa desse projeto ser apreciado pelos senadores do nosso país. E como seria a aplicação do homeschooling, da educação domiciliar aqui no Brasil? Pronto, Nájila. Como advogada, eu venho estudando esse tema desde o ano de 2016, quando pela primeira vez eu conheci uma família educadora. Eu te confesso que inicialmente eu era totalmente contra essa modalidade educacional, eu não tinha ouvido falar muito sobre ela, não conhecia. E então, para poder prestar essa assessoria jurídica, eu me debrucei sobre a temática. E hoje eu sou totalmente favorável. Vou te falar um pouquinho do nosso contexto histórico, jurídico sobre isso, para que todos os nossos telespectadores possam compreender, né, o que está acontecendo. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o caso de uma família lá do Rio Grande do Sul, do município de Canela. Eles impetraram um mandado de segurança em face da secretária municipal de Educação de Canela, pelo direito que eles entendiam ser líquido e certo a educar a sua filha no seio do lar. E esse processo tramitou e foi parar no STF. E aí, em 2018, o STF se debruçou sobre esse caso e entendeu, né, o STF já bateu o martelo, falando que a educação domiciliar ela é constitucional, né, e o STF entendeu que carece apenas de uma lei a ser editada pelo Congresso Nacional, como falei, que está lá em andamento. E o que é que nós temos aqui no Brasil? A nossa Constituição, no seu artigo 205, ela fala o seguinte, ela fala que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, né? Então, ela dá essa atribuição para a família também. O nosso Código Civil, no seu artigo 1634, vaticina que compete aos pais dirigir a educação e a criação dos seus filhos. E alinhado com esses dois dispositivos que eu acabei de ler para vocês, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil também estão alinhados com esses dispositivos. Então, a educação domiciliar, ela é legal, ela é constitucional. No Brasil, todas as vedações têm que ser expressas. Não existe uma lei que expressamente vede a educação domiciliar, a educação familiar, o homeschooling, como também é chamada, né? Uma expressão que vem da língua inglesa.
E aí eu poderia falar também sobre as questões penais, né? Que muita gente fala, mas a educação domiciliar, quem pratica a educação domiciliar está incorrendo no crime de abandono intelectual, quando na verdade nós compreendemos que não está, porque não há tipicidade nessa conduta, porque o nosso Código Penal, no seu artigo 246, ele é bem claro. Ele fala que o crime de abandono intelectual é deixar, sem justa causa, de prover a instrução do filho, né, em idade escolar. E a gente entende que, no caso da educação domiciliar, educação familiar, não é que a família deixe de prover o ensino, pelo contrário, a família opta por não mais terceirizar esse ensino para a instituição escolar, né, e chama para si essa responsabilidade, educando essa criança, esse adolescente no seio do lar. E até bem recente, como é que essas crianças obtinham a certificação de conclusão do ensino médio, até recentemente, como é que era feito? No ato de inscrição no Enem, aquele estudante com 18 anos completos, que declarasse no ato da sua inscrição que desejava que aquela pontuação que ele obtivesse no Enem servisse para efeitos de certificação do ensino médio, ele fazia isso na da sua inscrição, fazia a prova do Enem, e atingindo a pontuação mínima, ele obtinha essa certificação, né? E hoje isso mudou através de um exame chamado Enseja. Então, todos os jovens que praticam educação domiciliar hoje no Brasil conseguem os seus certificados de conclusão do ensino médio através desse exame. E, Nájila, é importante eu falar que a educação domiciliar ela já é uma realidade no Brasil. Ela está presente em todos os estados da federação, inclusive aqui no Piauí. Eu conheço famílias educadoras aqui do Piauí, converso com elas, a gente presta assessoria, tira dúvidas. E, segundo dados da Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, temos atualmente no Brasil cerca de 7.500 famílias praticando essa modalidade educacional. A ANED estimou que entre os anos de 2011 e 2018 houve um crescimento de mais de 2.000%. E a ANED também informa no seu site, essa informação está acessível. Você que está nos assistindo pode fazer aí a busca na internet e acessar essas informações que eu estou passando. A ANED também informa que atualmente temos cerca de 15 mil estudantes praticando essa modalidade educacional entre 4 e 17 anos. E é uma modalidade que tem crescido a uma taxa de aproximadamente 50%, 55% ao ano. E aí, Nájila, permita-me para concluir a minha fala, na verdade, o que a ANED fala, né, assim, que esses dados são estimados, né, com base nas informações que eles recebem, mas nem todas as famílias educadoras procuram a ANED, né? Eles têm medo por conta do preconceito, mas queremos que com a edição dessa lei, né, que vigorar em todo o território nacional, essa situação de segregação, de preconceito, vai ser superada, até porque a gente sabe que a educação familiar, a educação domiciliar, ela é a modalidade educacional tradicionalmente realizada em todo o mundo desde os tempos mais remotos, né? A educação que a gente recebe dos nossos pais. A educação escolar, na verdade, é que é um modelo educacional mais recente. E não há que se falar em fechamento de escolas, demissão em massa de professores, com a aprovação dessa legislação, né? Na verdade, creio eu que assim como acontece em inúmeros outros países, tais como nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na Itália, em todos os países em que a educação domiciliar existe desde tempos remotos, eu acredito que vai acontecer isso aqui no Brasil também. Quem tiver que continuar nas escolas vai continuar, e quem optar por essa outra modalidade educacional vai ter esse direito de fazer, né, com mais tranquilidade. E, Nájila, uma informação importante que poucas pessoas aqui de Teresina sabem é que uma lei de autoria da então vereadora de Teresina, Cida Santiago, a Lei Municipal 5157, de 2 de fevereiro de 2018, essa lei criou o Dia Municipal do Tutor de Educação Domiciliar aqui no município
de Teresina. É uma realidade, inclusive aqui na nossa capital piauiense. Aproveito aqui para parabenizar então vereadora Cida, né, pela sua sensibilidade em ouvir essas famílias, os seus anseios e apresentar essa propositura na nossa Câmara Municipal, e agradeço também aqui os nossos vereadores pela sensibilidade. Lei esta, Nájila, que foi criada baseada na tese de doutorado da professora Cristiane Pinheiro, da Universidade Federal do Piauí, lá do campo de Piques. E deixo aqui meu abraço para a professora Cristiane, uma amiga muito querida minha, uma mulher que é uma erudita, estudiosa da educação domiciliar. Então, inspirados na sua tese de doutorado, a vereadora Cida, então, apresentou esse projeto de lei, né, que foi aprovado na Câmara, certo? Então, acho que é basicamente isso, né, que eu tinha para falar para vocês. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, e sobre aquilo que você falou no começo, sobre a questão dos prós e dos contras, né, que você Sim. Me pediu que abordasse, na verdade, Nájila, eu acho que não é que há prós e contras, né? Assim, contras. Eu acho que vai partir das famílias decidirem isso, né? Elas vão olhar para os seus filhos e vão ver o que elas entendem que seja melhor para eles. A educação domiciliar, essa discussão toda, como pano de fundo, na verdade, nós temos a questão da liberdade de escolha dessas famílias, da modalidade educacional que eles compreendem ser a melhor para os seus filhos. Então, cabe a esses pais, com todo cuidado, ponderar e ver o que eles entendem ser melhor. A educação domiciliar, ela tem resultados, bons resultados. Inclusive, recentemente, eu até vi uma notícia nesses últimos dias, né, por conta que esse tema está em destaque, em um site cujo título da matéria era: será a educação domiciliar melhor do que a escola? Eu não gosto de comparar, porque eu acho que são realidades diferentes. A educação domiciliar, eu costumo dizer que ela é um estilo de vida em que toda aquela família, os genitores, né, os pais daquela criança, daquelas crianças, eles vão estar ali engajados na educação, nesse acompanhamento mais efetivo, mais próximo dos seus filhos, seja diretamente através deles ou através de um tutor. E aí fica difícil nesse momento em que estamos comentar sobre esse projeto de lei, né, que visa acrescentar alguns dispositivos na nossa LDB, porque a gente não sabe ainda qual vai ser o posicionamento do Senado. Pode ser que os nossos senadores desejem apresentar propostas de alteração em algum artigo nesse texto, né? Então não tenho como ainda, nesse momento, pontuar. A gente pode vir depois futuramente para conversar sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que mesmo que os senadores apresentem sugestões de alteração nesse texto, né, a palavra final vai ser da Câmara dos Deputados, né, já que esse projeto de lei nasceu na Câmara através de propositura do deputado Lincoln Portela, a quem eu parabenizo também pela iniciativa e sensibilidade. Doutora Jamile, a gente tem aqui algumas participações e uma delas é uma pergunta. Gostaria que a doutora Jamile falasse sobre o que o projeto representa na prática para as famílias educadoras, esta questão levantada pela Emília, que diz que é daqui de Teresina e que pratica a educação domiciliar há 2 anos. Obrigada, Emília, pela sua participação. Obrigada, Emília. Veja só, já temos aí famílias educadoras ligadas aqui na Rede Meio Norte conosco. Bem, sobre esse projeto de lei, como eu pontuei, não tem ainda um texto finalizado, porque ele ainda vai ser posto em votação no Senado. O que eu posso falar sobre ele é que vão vir dispositivos legais que certamente vão falar, por exemplo, sobre a necessidade da criança estar matriculada numa instituição escolar, né, para que o Estado faça de algum modo aí esse controle, né, para que não fique tão, digamos assim, para que não fique muito solto, né, alheios, né, essa tutela estatal. Apesar de discordar, eu acho que não haveria essa necessidade, mas a gente respeita. E temos vários outros dispositivos, mas eu prefiro não falar nesse momento,
porque, como eu pontuei, pode ser que no Senado haja alguma alteração e aí não fique da forma como venha a pontuar aqui para vocês. Mas, basicamente, esse projeto de lei, ele é um anseio dessas famílias que têm sido, né, vítimas às vezes, de discriminação, de preconceito, porque é um tema que não se fala muito, e eu parabenizo aqui a Rede Meio Norte por novamente querer abordar essa temática. E eu acredito que essa tramitação dessa lei vai ser importante também para que os canais de comunicação, né, a mídia como um todo, esteja visitando essas famílias, fazendo reportagens e, principalmente, ouvindo profissionais da área do direito e da educação que tenham conhecimento profundo sobre esse tema, né? Porque é um tema que, infelizmente, não é muito abordado nas faculdades de direito, né? A gente sai sem se debruçar sobre essa questão do direito educacional, da educação domiciliar. E nas poucas vezes em que esse conteúdo é trabalhado em sala de aula nas universidades, geralmente se pontua que a educação domiciliar ela é vedada, que é proibida, enfim, e a gente sabe, até é importante falar aqui, que a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, está lá expresso, né, que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E como eu pontuei, não existe nenhuma lei vedando, as vedações têm que ser expressas, e por isso nós entendemos que a educação domiciliar é sim legal, e não apenas legal, mas também constitucional, como o próprio STF já reconheceu em 2018, quando se debruçou sobre o recurso extraordinário 888-815. Com certeza. A gente tem também aqui a participação da Gabriele Marina, que ela diz exatamente que apoia a educação domiciliar e que você, doutora Jamília, é muito experiente no assunto e deixa os parabéns a você. Temos Obrigada. também uma outra participação da família Souza de Timon, que diz que apoia e que é uma família educadora. Doutora Jamília, eu aproveito para lhe perguntar, as correntes que são contrárias à aprovação desse projeto e, de fato, a instituição da educação domiciliar no Brasil, de acordo com a lei, que isso enfraquece o setor da educação como um todo. Mas, de fato, haverá esse enfraquecimento ou não? Não acontece dessa forma? Por que haveria um enfraquecimento? Eu realmente gostaria de conversar com essas pessoas e me coloco aqui à disposição, né? Quem sabe, numa outra oportunidade, estar aqui num debate, conversando Sim. com quem tem uma opinião divergente. Por que enfraqueceria? A grande questão é essa. Será que a educação de países que estão no topo do ranking mundial de pesquisas que versam sobre a educação, como Estados Unidos, Canadá, países estes que já têm a educação domiciliar sendo realizada lá desde tempos remotos, e eles seguram em melhores condições que o Brasil. Então, eu devolvo a pergunta, né? Na verdade, por que enfraqueceria? Na verdade, eu vejo como uma grande oportunidade para famílias que desejam educar os seus filhos no seio do lar. E, geralmente, Nájila, essas famílias, quando educam essas crianças em casa, eles ultrapassam aqueles conteúdos que a gente normalmente vê nas escolas, né? Quando ensinam em casa, eles ensinam latim, ensinam grego, ensinam inglês, espanhol, vão atrás dos clássicos da literatura, que muitas vezes, enfim. E, Nájila, eu queria até pontuar, foi excelente essa pergunta, porque analisando o perfil das escolas hoje no Brasil, o que eu tenho observado são algumas mudanças dentro das salas de aula. Com certeza. Hoje as escolas que têm adotado essa mudança são, inclusive, as que têm sido mais procuradas, né? Em que sentido? Por exemplo, atualmente o professor ele tem saído mais do centro da sala de aula e o aluno tem sido protagonista dos seus conhecimentos. Hoje, as famílias, quando vão matricular as crianças nas escolas, elas também têm procurado essas instituições escolares, aqueles que optam por essa modalidade educacional, né, que tem essa liberdade, tudo gira em torno da questão da liberdade, né, das famílias
à luz da nossa Constituição, do nosso Código Civil, dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Tudo isso se trata de dar a essas famílias essa liberdade de escolha. E essas famílias que optam pela modalidade educacional no seio de um ambiente escolar, na verdade, o que eles estão procurando hoje são aquelas escolas nas quais têm sido estimuladas, tem sido estimulado cada vez mais no aluno o autodidatismo, a sua autonomia, independência na busca dos seus saberes, dos seus conhecimentos, né? Atualmente tem se deixado de lado aquele modelo tradicional, onde o professor fica lá na frente da sala de aula, numa espécie de monólogo ali falando com os seus alunos, e o aluno fica sentado ali em fileiras, né, apenas sendo ouvindo aquelas informações, né, pelo professor. Então essas escolas, elas têm nos últimos anos têm ganho destaque, né, e têm crescido bastante, porque elas têm apresentado essa mudança nesse modelo. Então, existe essa demanda dos pais, das famílias, por esses novos modelos educacionais. Na verdade, a educação domiciliar, como eu falei, não é um modelo novo, ele já é um modelo mais antigo, inclusive, do que a instituição escolar, mas que para muitos é novo porque nunca haviam ouvido falar disso. E no Brasil de 800, né, ali no século XIX, até então, majoritariamente no nosso país, a educação que acontecia aqui era a educação familiar. Foi a partir de então que surgiu o modelo escolar. Então, na verdade, se trata apenas de a gente ter mais de uma modalidade educacional à disposição das famílias, como de fato, no mundo dos fatos, nós já temos, né? A gente está vendo aqui a participação de várias famílias, que aqui em Teresina, em Timon, no Piauí, em todo o Brasil, que já fazem a educação domiciliar. Agora cabe apenas ao Poder Legislativo, no caso, nosso Congresso Nacional, aprovar essa lei. Se você me permitir, Nájila, eu já deixo aqui a minha palavra aos nossos senadores, Aline Nogueira. Inclusive, eu já ia falar sobre isso. Que a gente tem como presidente da Comissão de Educação e Cultura o senador piauiense Marcelo Castro. Então, qual é a expectativa para a passagem desse projeto lá pela comissão? Qual é o quê? A expectativa da passagem desse projeto lá pela comissão, que é presidida por um piauiense, que é o senador Marcelo Castro. Pronto, você perguntou a expectativa, né? Porque bem na hora eu falei, pronto. Perfeito, essa sua pergunta é bem oportuna. O senador, como você falou, Marcelo Castro, ele é o presidente dessa comissão. Esse projeto de lei provavelmente vai passar por lá, né? Tem que passar por lá, ser apreciado por essa comissão para que emitam o seu parecer. A relatora desse projeto de lei, deputada Luísa Canziani, esteve com várias famílias educadoras, se sensibilizou e então se manifestou de forma favorável. E a nossa expectativa é essa com relação aos senadores piauienses, né? Que os nossos senadores também sejam sensíveis. Se Deus permitir, estaremos procurando os nossos senadores para conversarmos sobre isso. E aqui, publicamente, Nájila, aproveito e peço licença para me colocar à total disposição dos gabinetes dos senadores para conversarmos sobre isso, não apenas do ponto de vista jurídico, legal, né, mas também estar apresentando aí estudiosos no assunto, a nossa professora Cristiane Pinheiro aqui, que é o grande nome no Piauí, que tem se debruçado sobre isso. Temos também a professora Silvia Martins, a quem também eu mando um abraço, mestre em educação pela Universidade de Brasília, mãe educadora. Então, temos grandes nomes aqui no Piauí, que colocam aqui desde já, à disposição dos nossos senadores. O nosso senador Marcelo Castro, ele é um homem muito prudente, muito sóbrio, e temos certeza, não tenho dúvidas de que ele vai se sensibilizar com relação a essas famílias e votará favorável, tá certo? Doutora Jamile, muito obrigada pela sua disponibilidade, por trazer essas explicações de um viés que eu acho que ainda é muito pouco falado. A gente tem falado muito sobre a notícia em si,
que é a aprovação do projeto de lei da Câmara, a tramitação para o Senado, mas a gente não fala exatamente o que é a educação domiciliar, se já existe no país, se não existe. E muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação em trazer e por trazer esse conteúdo que a gente realmente não escuta e não conversa muito por aí. Eu que agradeço, Nájila, me coloco à disposição de vocês. Sempre que tiverem alguma dúvida, quiserem novamente ouvir maiores esclarecimentos, e já me coloco à disposição para muito em breve, se Deus permitir, voltar aqui para aí sim poder falar sobre como ficou essa lei, sobre como vai ser, né, explicar para a nossa população como as regras, como é que vai, o que é que essas famílias terão que estar ao que é que essas famílias terão que estar atentas, tá certo? Muito obrigada, Deus abençoe e uma ótima semana. Tchau, tchau, boa semana. Olha Para só, você. 8 horas e 10 minutos, e a Secretaria de Estado de Cultura